Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Deixa eu colocar a câmera no lugar. Isso. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação e queria pedir, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Se você puder compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, no Twitter e no Facebook. Hoje eu não estou transmitindo no Facebook, então por isso, se você puder compartilhar no Facebook, eu agradeço muito. Deixa eu colocar as coisas no eixo aqui. Cada dia o som fica de uma forma diferente. Então eu estou tentando acertar. Oi! Ultrapassou ali. Eu vi. Vou trazer aqui para 3 dB. Cada dia muda. Então quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço. Eu gostaria de começar a live com uma notícia dessas do tipo... Olha, enquanto de um lado a gente tem... todo um grupo de juízes, procuradores, promotores desesperados na tentativa de destruir o Partido dos Trabalhadores, principalmente porque eles imaginam que as pessoas do Partido dos Trabalhadores são indignas de terem uma participação na política, são indignas de serem, de uma forma ou de outra, são indignas de ter acesso a uma certa remuneração. E eles... obviamente, todos eles aí virados no diabo, tentando destruir a soberania nacional. Vem o Partido dos Trabalhadores, o grupo de assessores do PT na Câmara e leva um prêmio de 120 milhões da Mega Sena. Então, imaginem o desespero dos eleitores do Bolsonaro nesse momento em que cada um que participou do bolão ganhou 2 triplex do Guarujá e meio. Então, olha só, ao todo foram 49 cotas, o que deve render 2,4 milhões por cota. O que significa, então, que sim, é 2,4 triplex do Guarujá para cada um dos cotistas. E não tem nenhum deputado, é só pessoas mais, digamos assim, só funcionários do PT, funcionários da liderança. E imaginem o desespero dessas pessoas aí, que tem ódio do PT nesse momento, né? Então, o capeta desesperado tentando prejudicar de um lado e do outro as coisas vão e acontecem dessa forma. Eu vou tentar descobrir, parece que estão dizendo que a imagem está tremendo. Sim, a imagem está tremendo. Percebo aqui que a imagem está tremendo. Eu vou tentar modificar o codec e eu peço para vocês, por favor, compartilhem enquanto isso. Eu vou tentar modificar o codec. E para modificar o codec, o que vai acontecer, eu vou explicar para vocês, é o seguinte. Para modificar o codec, eu vou ter que desligar a transmissão e ligar a transmissão novamente para tentar solucionar esse problema. E o que vai acontecer? Pode cair. Então eu peço para você, por favor, que caso a transmissão caia, eu te peço que, por favor, conecte-se novamente e peça para atualizar. Então deixa eu ver aqui. Parece que agora sim. NV24. Estou mudando o codec. O que está acontecendo hoje é que eu estou com a minha... Infelizmente eu estou com a minha internet comprometida. E eu estou transmitindo do wireless. Então, eu fiz uma modificação para transmitir, gastando um pouco menos. E agora está tremendo. Vou desligar a transmissão, vou começar a transmissão imediatamente para a gente ver se a coisa resolve. Então, imagino eu que a transmissão continuou. Se a transmissão não continuou, ela reiniciou, o que é um grande problema. Pelo que eu vejo aqui, parece que resolveu o problema. Então, dando sequência aqui, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Eu falando sobre esse assunto, né, até para dar tempo das pessoas compartilharem, é um assunto pitoresco.
E eu tô vendo aqui a Kelly Medrado. Léo, termine a aula sobre aguardente e cachaça. Outro dia eu falei aqui, porque tinha um colega falando uma bobajada aqui de pinga e não sei o que, não sei o que. E aí ele falou alguma coisa sobre como a pinga ou a cachaça, ou então seja lá o que for, é feito. E eu falei com ele como funciona. As pessoas gostaram, né, dessa forma aí de como a cachaça é feita. Deixa eu ver aqui se... Então, parece que realmente deu piripá, que eu não vou conseguir resolver, mas eu vou tentar ficar bem parado, porque se eu ficar parado igual apresentador da TV Globo, né, que é assim, boa noite, o Lula, a 43ª bilionésima rodada da Operação Lava Jato, Lula foi, né, mais um processo, dessa vez, o processo número 1.425.035.025.025 da Operação Lava Jato. Lula foi condenado por ter desviado R$1 trilhão do BNDES. Esse dinheiro foi levado no iate do Lulinha para a ilha de Fernando de Noronha, que o Lulinha comprou na mão do Luciano Huck. Mas vamos lá. Edson Nogueira. Léo, o que você diz sobre a produtora que foi pega botando fogo na Amazônia para fazer clipe para o Rock in Rio? Olha, Edson Nogueira, deixa eu ver aqui. Léo, o que você diz sobre a produtora que foi pega botando fogo na Amazônia para fazer clipe para o Rock in Rio? Rock in Rio, eu vou... Edson, você está narrando um fato criminoso. E o que eu digo? Eu fico perplexo de imaginar que o rock, que é uma música que luta exatamente contra desigualdades sociais, é uma música que tende a lutar contra a destruição do meio ambiente, incentiva artistas a queimarem a Amazônia para fazer clipe. O que eu acho é que essa pessoa deve ser julgada e submetida ao peso da lei. Inclusive, eu acho que depois desses eventos da Amazônia, a gente tem que ter penas mais severas para crimes ambientais. Um crime ambiental, como ele acaba resultando na morte de pessoas por causa da mudança climática e tudo mais, ele tem que ter uma pena análoga à pena de homicídio. Então, o que eu penso, Edson Nogueira, é que, olha, de acordo com o ordenamento jurídico, uma pessoa não pode ser punida por uma nova lei, então o que significa que ela tem que responder por crime ambiental dentro do ordenamento jurídico brasileiro e ela tem que ser punida, obviamente. O que eu penso é que se realmente essa pessoa, né, fez aí uma queimada na Amazônia para fazer um clipe, essa pessoa tem que ser excluída do Rock in Rio, essa pessoa tem que ser excluída da vida pública e essa pessoa tem que ser exposta para que ela não consiga, quero dizer, me desculpem, é perigoso essa pessoa que estava queimando lá, ela ser realmente isolada pela esquerda, mas ser recebida pelo bolsonarismo por estar queimando a Amazônia. Então, o meu ponto de vista é que essa pessoa tem que ser excluída da vida pública, ninguém deve dar nenhum valor para uma pessoa que fez uma coisa dessa, obviamente, né? Se provado isso, além de ter que responder os devidos processos e ser condenada, se culpada e pagar pelo que fez. Não só um pagamento de uma pena, mas também um pagamento de uma indenização. E se for uma pessoa pública, ela tem que ser exposta para o resto do mundo para que apenas os bolsonaristas comprem, sei lá, uma música dessas pessoas. O problema, Edson Nogueira, é que por mais que eu queira uma punição para essa pessoa, você sabe que dentro do campo bolsonarista essa pessoa vai ser bem recebida, o que significa que não adianta. O que eu vou dizer, a grande realidade é que nós temos um povo que hoje aprova extermínio, destruição da Amazônia. Então, o povo bolsonarista vai bater palmas para essa pessoa. Então, por mais que eu diga coisas ruins, tem os eleitores do Bolsonaro para dizerem coisas boas, tá vendo? Ela foi lá queimar a Amazônia, esse trem de meio ambiente está por fora, conferência do clima, nada. Muito obrigado, Sérgio Luiz. O vídeo de hoje, você está lembrando
o Max Headroom dos anos 80, né? Sérgio Luiz, muito obrigado. Eu não sei qual que é o piripaque que aconteceu no computador, talvez o programa tenha travado e aí ele tá realmente fazendo essa loucura aí. E eu vou ver se eu consigo, né? Hoje eu comecei de uma forma diferente, fazendo uma zoeira aqui da questão do grupo do PT ter ganho essa bolada aí na Mega Sena. Mas deixa eu trazer aqui, olha, Cleomar J. Vivian, primeiro comentário, já falava sobre isso. Bolão de funcionários da liderança do PT na Câmara ganha 120 milhões da Mega Sena. Imaginem a raiva dos eleitores do Bolsonaro nesse momento, né, que eles querem o PT aniquilado e um grupo de liderança do PT ganha 120 milhões da Mega Sena. Os caras pensam, pô, a gente tendo todo esse trabalho aí de fazer falcatrua, vender voto no Congresso, liderança do PT ganha 120 milhões da Mega Sena. E Edson Nogueira tá aqui, ó, no início da live também. Léo, o que você disse sobre a PROE? Exatamente a mesma pergunta. Então eu já disse, Edson Nogueira, eu digo que é uma pessoa ruim, tem que ser punida dentro do peso da lei. Eu acho que como o motivo foi um motivo fútil, eu acho que tem que ter pena máxima dentro, obviamente, do tipo penal, além de agravantes. Então eu penso que essa pessoa tem que ser realmente punida, né, e ser exposta ao mundo como sendo uma pessoa que se identifica com o bolsonarismo. Eu acho que não tem nada mais destrutivo para uma imagem de uma pessoa do que ela ser associada ao Bolsonaro. Então essa pessoa que está fazendo um clipe queimando a Amazônia, ela tem que ter digamos que além da punição da pena e da punição cível, né, reparar os danos, ela tem que obviamente ser exposta para o mundo como uma eleitora do Bolsonaro, que é pior do que morrer, né, artisticamente. Cris Vasca, boa noite, povo. Boa noite, Cris. Silvana Munayer, boa noite, Léo. Lula inocente, Lula livre, muito obrigado. Doris Durgante, boa noite, Léo. Comente sobre os tiros nas favelas do Rio de Janeiro hoje. Ouvi teu comentário no Léo ao Quadrado, gostaria que repetisse, muito bom. Então, muito obrigado, Doris. Eu estava falando hoje no Léo ao Quadrado sobre essa questão dos tiros. E essa questão me bota muito medo, porque o que está acontecendo hoje não é uma coisa muito simples. O que está acontecendo hoje é que nós temos uma demanda por esse comportamento, pessoal. Olha que coisa perigosa. Nós temos uma situação em que a sociedade colocou o Witzel no poder exatamente para fazer isso. Eu falei no Léo ao Quadrado sobre por que o Witzel foi eleito para matar as pessoas nas favelas. Será que o brasileiro do Rio de Janeiro já nasceu com ódio das pessoas das favelas? E aí eu explico para vocês, não. O entretenimento da Rede Globo, o entretenimento da Record, o entretenimento da Band, enfim, o entretenimento no jornalismo que usa o crime para fazer sensacionalismo, fazer matérias, foi levando as pessoas, conduzindo as pessoas do Rio de Janeiro principalmente, no sentido de desumanizarem as pessoas que moram nas favelas. Então hoje, por causa de programas como o Datena, programas como o Ratinho, esses programas que fazem essas críticas pesadas contra as pessoas das favelas, nós temos uma situação na qual grande parte, e no caso do Rio de Janeiro, a maioria das pessoas desumanizam os moradores de favela. E por que essas pessoas desumanizam os moradores de favela? O que eles querem é que um governante se torne um caçador. Caçador por quê? Né? O caçador normalmente caça presas, né? Caça e animais. Então, o que o Rio de Janeiro quer, depois do Rio de Janeiro ter percebido uma desumanização dos moradores da favela, o que o Rio de Janeiro quer é exatamente um governador disposto a matar as pessoas na favela. E tem um outro fator que eu falei no Léo ao Quadrado, que é o fator daquele caçador que se aproveita de uma aldeia que está amedrontada porque está cercada por lobos, e esse caçador se propõe como sendo o que vai proteger aquela aldeia dos lobos. Mas os lobos são mansos. Então o que faz o caçador? O caçador conta a história de um lobo feroz para amedrontar toda essa aldeia, e depois o caçador começa a matar os lobos mansos. Os lobos mansos são as crianças que estão tomando tiro nas escolas, mas só que essa aldeia
ela não sente pena das crianças, ou seja, dos lobos mansos, porque o caçador conseguiu convencer toda essa aldeia de que todos os lobos são ferozes, todos os lobos estão dispostos a matar pessoas dessas aldeias. Então hoje nós temos uma situação na qual programas como o da Atena, a televisão brasileira e principalmente essa nova política do Bolsonaro fala indiretamente para o resto do povo que os moradores de favela são todos criminosos e são potenciais invasores, estupradores, enfim. O povo do Rio de Janeiro vê a favela como sendo uma fábrica de bandidos. Eles não conseguem perceber que nas favelas a bandidagem é a exceção. Existem escolas, existem pessoas humildes, trabalhadoras, e isso não é de agora não, pessoal. Olha, não querendo fazer uma crítica a uma coisa que é construída pela imprensa, então eu não vou criticar diretamente a polícia por uma coisa que é construída pela imprensa, mas grande parte do ódio que a esquerda tem da polícia é por causa de imagens que chegam da atuação das polícias nas favelas. E um grande problema que realmente essas imagens mostram é que as polícias entram nas favelas sem perceber os moradores das favelas como seres humanos. É porque a imprensa, ela consolidou na cabeça da polícia de que, olha, tá dentro da favela, se não for criminoso, é um criminoso potencial, vai ser criminoso um dia. Então não tenha pena. Então eu já vi imagens daqueles tanques de guerra, né, que são os caveirões do BOPE, entrando em pequenas ruas das favelas e destruindo os carros dos moradores. E essas imagens, obviamente, elas chocam as pessoas fora daquele contexto, elas fazem com que as pessoas desenvolvam um certo ódio da polícia. Então olha o que está acontecendo. Por causa de estratégia de uma imprensa, mais a estratégia de políticos como o Witzel, quem está sendo usado para poder despertar o ódio é o policial. O policial é tão vítima quanto os moradores de favela, porque quem tem interesse no que está acontecendo é um Witzel, quem tem interesse no que está acontecendo é um Datena, porque vão lucrar com essa desgraça. Mas quem é aquele que executa a desgraça, quem puxa o gatilho, é o policial. Então nós temos uma situação na qual o policial é, aos poucos, colocado na posição de inimigo dos pobres, porque ele cumpre ordens de Witzels e ele age segundo uma ideologia criada por Datenas. Esse policial entra na favela e ele já olha as pessoas da favela como inimigos. Mas por quê? Por causa de Datenas, por causa de Witzels. Então o policial entra, ele tem medo de descer do carro, né, blindado, para poder pedir aos cidadãos que tirem os veículos da rua. O policial já passa destruindo os veículos porque ele precisa passar. E os moradores? Os moradores observam os veículos sendo destruídos pela polícia, se revoltam, compartilham essas imagens, e uma coisa é certa: quem não gosta das pessoas que moram nas favelas, batem palmas para o policial que destruiu o carro do morador da favela. Mas o morador da favela pode ser uma pessoa boa, pode ser um trabalhador também. Não, mas o cara que não gosta da favela bate palma, acha bonito ter destruído o carro do morador da favela, só porque é morador da favela. Já em contrapartida, a pessoa de esquerda que vê o morador da favela como um trabalhador, fica com raiva do policial. As pessoas não percebem que tanto o policial quanto o morador da favela são vítimas de uma política que se aproveita desse tipo de desgraça para conseguir votos. Ou seja, são todos vítimas de uma política desgraçada que aos poucos vai destruindo a amizade que existe dentro da sociedade brasileira, e eles, obviamente, tranquilaços, né? Essa é a grande realidade. Eu quero ler para vocês algumas notícias que estão aqui disponíveis na página do Brasil 247. Eu queria lembrar vocês da importância de compartilharmos para aumentar o alcance. Eu queria lembrar vocês da importância também de vocês se inscreverem aí, quem não foi inscrito ainda, e da importância de você me ajudar financeiramente como membro do canal. Não tem aquele botãozinho seja membro, claro que não. O YouTube não deixa. O meu trabalho é um trabalho que vai contra a ideologia do YouTube. Mas você pode me ajudar sim, através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo.
basta que você faça uma transferência de qualquer valor em uma dessas contas que está aí anunciada nas descrições desse vídeo. Então, muito obrigado. Eu vou falar sobre um tema importante, que é o Lula falando: tem coisa muito mais importante que Lula livre nesse país. Diz Lula: eu nunca pedi, o PT nunca vai pedir para participar de um encontro em que possa defender o Lula livre. Tem coisa mais importante nesse país, sobretudo para os pobres. Não é o Lula livre que é a coisa principal, mas as pessoas não podem abdicar de um petista gritar Lula livre. Isso não pode ser uma afronta, afirmou Lula em entrevista a Renato Rovai. O que hoje, infelizmente, está acontecendo é que as pessoas estão sendo caladas. A liberdade de expressão, a liberdade de poder gritar Lula livre, ela está sendo cerceada pela censura de amigos, pela censura de robozinhos, pela censura de bolsonaristas, pela censura dos pastores. E uma coisa que o Lula chama atenção é que você não pode podar as pessoas de dizerem Lula livre. Mas muito importante também é chegarmos num ponto. O Lula livre é muito importante. Mas mais importante que o Lula livre é o Brasil inteiro livre. E a liberdade do Lula significa a liberdade do Brasil, primeiro, porque a liberdade do Lula significa a liberdade da consciência de que um representante do povo foi preso por representar o povo. Segundo, porque a liberdade do Lula significa também a anulação de um ataque contra a democracia brasileira. Então não há liberdade do Brasil sem a liberdade do ex-presidente Lula, porque a prisão do ex-presidente Lula não é a prisão de um homem. A prisão do ex-presidente Lula é a prisão do direito de toda uma nação de poder votar no ex-presidente Lula. É muito importante que as pessoas entendam esse ponto, porque muitas pessoas pensam que o que está em jogo é a liberdade do ex-presidente Lula. Não, o que está em jogo não é a liberdade do ex-presidente Lula. O que está em jogo é um afronto ao direito de toda a sociedade brasileira de escolher o presidente da República. Nós temos o direito de escolher quem será o presidente da República? Não. Não, porque antes de nós termos o direito de escolher, antes de nós termos a opção nas urnas, juízes decidem quem pode e quem não pode ser candidato. Isso, sem dúvidas, é uma afronta à Constituição e uma afronta à dignidade nossa como cidadãos brasileiros. É mais ou menos assim: vocês até podem escolher o presidente, mas nós, aqui das elites, vamos escolher quem pode ser escolhido por vocês. Ou seja, a gente faz a escolha inicial. Entre os que nós deixarmos, vocês podem escolher. Essa é a afronta que precisa ser anulada no Brasil. Deixa eu agradecer do lado de cá, Oséias Rodrigues de Lima. Léo, o governo vai congelar o salário mínimo? Fale sobre a crise mundial de 2020. O que será do Brasil? Muito obrigado, Oséias Rodrigues de Lima. Oséias, se a crise que você estiver falando foi essa crise que está sendo criada pelo Trump, uma crise dos mercados, a ideia do Trump é mais uma crise do capitalismo para tentar, através dessa crise, derrubar a China. A gente não sabe qual que vai ser a saída, se realmente os Estados Unidos vão conseguir aquilo que eles querem, que é mais ou menos assim: vamos destruir a economia mundial de forma que a gente consiga destruir bastante a economia do mundo, mas a gente ainda consiga caminhar, ainda que mais lento por causa dessa destruição, mas que a gente volte a ser, sem sombra de dúvidas, a ponta da economia e que mais ninguém consiga bater de frente com a gente. A gente não sabe se a China vai permitir e se essa crise vai acontecer dessa forma, mas estamos caminhando para lá. Benedito José Bernal: a violência é mais um problema socioantropológico do que deficiência de caráter. Animais que também somos, acuados, ou desistimos ou viramos predadores. Benedito José Bernal traz um ponto interessantíssimo. Eu falava há pouco tempo atrás sobre a questão da posição pacata do povo brasileiro, porque o povo brasileiro ainda não percebeu que o ataque é contra as futuras gerações. E eu chamei a atenção: olha, o animal pode ser dócil. Contei a história da cachorrinha lá de casa, que era a cachorrinha mais dócil do mundo até o dia em que ela criou e eu tentei pegar um filhotinho. Virou aquele animal monstruoso, selvagem e extremamente cruel.
né? Mordeu minha mão, ficou fazendo aqueles rosnados muito louco lá, ficou com cara de... Eu pensei, gente, que bicho transtornado, Imaginem quando o povo brasileiro souber que o ataque está sendo contra as futuras gerações, ou seja, o Bolsonaro, o bolsonarismo, o Trump, Israel, eles atacam nossos filhos. Quando o povo souber disso, o bicho vai pegar. Marlene Aquino, enquanto o bufão nos entretém e aprova a PLS 204 no Senado, securitização de créditos ou legalização da corrupção. Primeiro beneficiado, Banco Pactual BH, perda de 250 milhões, 50% da arrecadação de BH. É interessante, né, que todas as instituições que faziam lobby com o Dallagnol e o Moro e ministros do Supremo, agora eles estão conseguindo milhões. Olha que interessante. Deixa eu liberar aqui. Então, muito obrigado, pessoal, pelos superchats. Muito importante pro crescimento dos canais. E, assim, eu vejo o Berenice Salomão falando, vai virar guerra, infelizmente. E é o ponto de vista que eu tenho. O ponto de vista que eu tenho, claro, é esse. Quando as pessoas perceberem o que aconteceu no Brasil, quando a sociedade perceber que o que rolou no Brasil foi uma luta contra as futuras gerações, a gente vai ter uma condição muito análoga àquela situação em que a cria está sendo atacada, ou seja, o povo brasileiro pode partir para a defesa da cria. Isso é uma coisa que a gente precisa considerar. Mas o que está acontecendo com o Brasil hoje? Hoje tudo parece ser uma grande brincadeirinha de bolsonarismo para cá, Bolsonaro para cá, Bolsonaro para lá. Nessa expectativa, nessa percepção de uma brincadeirinha, a gente está vivendo isso que a gente está vivendo hoje. Mas quando perceberem que o ataque é contra a cria, contra os filhotes, aí o bicho vai pegar. E aí a gente pode ter, inclusive, a tal da revolução. Deixa eu trazer aqui mais notícias e agradecendo todos vocês aqui pelas participações, né? E queria agradecer as pessoas que mandaram os superchats. Eu queria pedir, quem puder ajudar, tem as contas bancárias aí anunciadas nas descrições desse vídeo. Deixa eu trazer para vocês aqui mais notícias. Aquele que alguns chamam de o velho da Havan, ou o véi da Havan, eu sou um pouco... eu gosto muito da cultura japonesa, que valoriza muito os mais velhos. Então eu acho que chamar ele de o véi da Havan como pejorativo é uma coisa um pouco incompatível com os princípios que eu tenho. Para mim, os mais velhos, eles são sem dúvidas... o acúmulo de conhecimento, devem ser muito respeitados, mas obviamente quando falam o véi da Havan, o que querem dizer é outra coisa, né? Mas para mim, uma forma interessante de pensar nesse moço é como o Sméagol do Senhor dos Anéis, porque o Sméagol do Senhor dos Anéis, ele é como se fosse um rato do antagonista, do mal, né? Que é o Saruman, parece que é o Saruman. O Saruman fez o anel para controlar o resto dos povos, e o Sméagol conseguiu esse anel, mas só que o Sméagol é um ser rastejante, então me lembra muito esse Luciano Hang. Eu vou ler para vocês a notícia aqui. Luciano Hang é condenado pelo TSE por coagir funcionários a votar em Bolsonaro. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, condenou em caráter definitivo o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, propaganda eleitoral irregular, por ter coagido funcionários de sua rede de lojas a votar em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E eu sugiro a vocês que passaram por coação ou tiveram qualquer tipo de experiência de coação, que denunciem. Porque nós tivemos sim situações em que pessoas foram demitidas, situações semelhantes a essa,
E agora é hora de denunciar, porque já tem esse precedente aí no TSE e muitas empresas fizeram isso, tá, pessoal? Muitas empresas. Muitas. E deixa eu ler aqui. Então eu sugiro a vocês que denunciem, porque a liberdade de votar em quem você quer é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. O Tribunal Superior, aí deixa eu ver aqui. Na ação judicial, a própria defesa do empresário informa sua desistência em reformar a decisão judicial e o acusado cumprir a sentença, qual seja o pagamento de uma multa de 2.000, acrescida de juros e correções a contar da data em que as propagandas irregulares foram veiculadas. Essa é toda a pena que Luciano Hang vai ter. O que é importante nesse momento é o seguinte: se a gente tem uma chuva de condenações semelhantes a essa, nós temos uma condição interessante, que é mostrar como nós tivemos uma manipulação do processo eleitoral. Essas condenações, elas têm muito mais valor de instrução do que o valor de punição financeira. Quando a gente percebe que o cara recebeu uma pena... Olha, o cara movimentou o Tribunal Superior Eleitoral para receber uma pena que, obviamente, não chega a metade do que ele gasta no restaurante. A gente sabe disso. Mas a condenação, nesse caso, ela é importante, né? Enfim. E a gente sabe que o que ele fez custou muito caro para o Brasil. Mas quando esse Luciano Hang trouxe na semana passada um tweet no qual ele falava, deixa eu ver se o tweet dele está aqui ainda, o tweet dele eu tinha até guardado, um tweet no qual ele falava que o Brasil deveria investir em saúde e não na fabricação de preservativos. Eu percebi que o Luciano Hang, ele sabe que está lidando com amigos na justiça, com amigos na política e com estúpidos na população. Então, uma situação que nós precisamos considerar, e uma coisa muito importante é mostrarmos para o povo o que esse tipo de gente está fazendo com a sociedade brasileira, né? Deixa eu liberar aqui os comentários. E esse aqui: desembargador manda autos do processo do sítio de Atibaia voltarem para o relator. O desembargador Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, determinou que os autos do processo do sítio de Atibaia, SP, contra Lula voltem ao gabinete do relator até que seja julgado o agravo regimental interposto pela defesa do ex-presidente. O acesso às mensagens do Telegram investigadas pela Operação Spoofing é uma demanda recorrente da defesa de Lula por meios dos advogados Cristiano Zanin e Valesca Martins. Ambos já fizeram 2 pedidos à Justiça. O primeiro diz respeito ao processo relacionado ao apartamento Guarujá e foi rejeitado pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. Já o segundo diz respeito à acusação de que a Odebrecht teria prometido um terreno como propina para a construção de uma nova sede do Instituto Lula, que também foi negado. Dessa vez, o juiz Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Olha, pessoal, a negativa, vejam bem, hoje eu vejo que o que nós estamos vivendo no Brasil, o que estamos vivendo no Brasil hoje, é um desrespeito tão grande, mas tão grande. Eu vejo que tem uma pessoa aqui, ó, Igara Tube YouTube. Eu não sei qual que é o posicionamento político dessa pessoa, mas eu vejo que a Igara Tube YouTube, ela pergunta o que são direitos humanos. Já que tem essa oportunidade de eu falar de direitos humanos, eu queria que vocês pensassem comigo o que está acontecendo. Nós temos uma coisa que é consolidada na justiça até antes da prisão do ex-presidente Lula, que é que, devido aos direitos humanos, qualquer tipo de prova que leve à inocência do réu, ela deve ser recebida pelo juiz.
Eu falo isso porque existe a ideia da prova ilícita. A prova ilícita é quando uma prova é conseguida por meios ilegais. Porém, pessoal, o Estado, quando está perseguindo a prisão de uma pessoa, ele não está buscando necessariamente prender a pessoa, ele está buscando punir um crime. Então, olha só, existe uma diferença. O Estado não tem interesse em prender uma pessoa. O Estado tem interesse em punir um crime. Por que essa diferença é muito grande? Porque se o Estado tivesse interesse de punir uma pessoa, somente punir, a verdade não interessaria. Mas como o Estado tem a intenção de punir um crime, o Estado ele deve fazer questão de buscar a verdade acima de tudo. E é por isso que no direito penal impera a ideia da verdade real. Verdade real é, não interessa prova, papel, não interessa nada. A gente busca a verdade real. Por causa disso, qualquer processo penal, com a exceção dos processos contra o ex-presidente Lula, ele valoriza qualquer prova trazida pelo réu, ainda que as provas tenham sido conseguidas de forma ilícita. E eu explico para vocês por quê. Olha, pessoal, imagina o seguinte. Eu vou trazer um caso para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Imaginem que existe hoje uma pessoa que é condenada pelo assassinato de outra pessoa, que é o goleiro Bruno. Pensem comigo que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O goleiro Bruno foi condenado pela morte da Elísia Samúdio. E vamos imaginar que hoje o Bruno traga uma filmagem que ele conseguiu provar que a Elísia Samúdio está viva, mas para conseguir essa filmagem, um determinado detetive particular do goleiro Bruno teve que pular um muro de uma fazenda, e depois de pular o muro de uma fazenda, ele teve que romper a fechadura de uma casa. Olha, ele já cometeu 2 crimes, invasão ali e já cometeu esse outro crime aí de arrombamento, né? Que ele abriu a fechadura da casa. E depois de abrir a fechadura da casa, ele ainda teve que instalar uma câmera escondida transmitindo de dentro dessa casa. Olha o tanto de coisa. Então, a prova é incontestavelmente ilícita. Ele não tem autorização judicial para poder pular o muro, invadir a casa, colocar uma câmera lá e ficar monitorando a casa. Mas, no entanto, através desse crime, o detetive particular do goleiro Bruno conseguiu mostrar que a Elísia Samúdio está viva. E aí eu pergunto para vocês, eu peço que vocês sejam, nesse momento, sinceros, eleitores do Bolsonaro. Imaginem que o goleiro Bruno contratou um detetive particular que pulou o muro de uma fazenda, invadiu a casa, quebrou a fechadura, instalou uma câmera escondida dentro dessa casa e ficou monitorando pessoal trocando de roupa, pessoal pelado, pessoal fazendo coisas que, enfim, seriam particulares. E depois de tudo isso, esse detetive particular conseguiu filmar a Elísia Samúdio viva. E depois de filmar a Elísia Samúdio viva, esse detetive particular ficou tão puto com a justiça brasileira que ele meteu a imagem na internet, ou seja, mais um crime, colocou a imagem da Elísia Samúdio na internet. Aí eu pergunto para vocês, por que a filmagem da Elísia Samúdio viva foi conseguida através de uma invasão, seguida de um arrombamento, seguida de um monitoramento não permitido por um juiz e ainda compartilhamento de imagens na internet? Por que a imagem que prova que ela está viva foi conseguida dessa forma, significa que o goleiro Bruno não pode usar essa imagem para provar que ele é inocente? Pensem e reflitam sobre isso. Porque a Elísia Samúdio, que estaria viva nesse caso, foi filmada sem a permissão do juiz, o goleiro Bruno continuaria sendo assassino de uma pessoa que está viva? Claro que não, pessoal. Claro que não. Ainda que a prova tenha sido conseguida de uma forma ilegal, triplamente, quadruplamente, quintuplamente ilegal, então uma sequência de atos ilegais, eu volto a dizer, invasão,
arrombamento, né, escuta, né, análogo à escuta, monitoramento de ambiente não autorizado por um juiz e logo na sequência divulgação de imagens privadas de uma forma completamente ilegal, sem autorização dos donos das imagens, mas nada disso muda o fato de que a menina está viva e que o cara foi condenado injustamente. Então, indiferente da forma como as imagens foram adquiridas, se a Elisa está viva, o Bruno vai ser solto imediatamente. A gente sabe disso. E a pergunta básica é: por que eles negam ao ex-presidente Lula acesso às provas de sua inocência com o argumento de que as provas foram conseguidas de forma ilegal, sendo que dentro do Brasil, tanto o juiz quanto o Ministério Público buscam a verdade e não a punição. Eles buscam punir um crime e não um ser humano. Buscam punir o crime cometido pelo ex-presidente Lula e não o ex-presidente Lula. E se existe uma prova de que esse crime não foi cometido, é interesse inclusive do juiz e do Ministério Público que essa prova venha à tona, porque o Estado não quer punir inocentes. Então eu falo com vocês. O Poder Judiciário brasileiro está cometendo um suicídio. Os juristas brasileiros que não se posicionam em relação a isso estão cometendo um suicídio das ciências jurídicas brasileiras. Em pouco tempo, o cientista jurídico no Brasil, em pouco tempo o Poder Judiciário do Brasil, em pouco tempo o Ministério Público do Brasil vai ter a mesma reputação dos terraplanistas. São criadores de teorias loucas que acreditam nas próprias teorias e ficam fazendo eventozinhos a respeito das teorias deles que ninguém mais acredita. Essa é a grande realidade. Em pouco tempo, qualquer jurista brasileiro vai ter a mesma reputação de um terraplanista. Porque sabemos que o processo penal busca a verdade real, sabemos que o processo penal não quer a prisão do réu, ele quer a pena sobre um crime cometido. E se existem provas de que esse crime não foi cometido, não interessa a forma como as provas foram obtidas. Se o crime não foi cometido, não há por que punir o réu. Só porque as provas foram obtidas de forma ilícita, então só porque, para provar que a Elisa Samúdio está viva, foi necessária uma invasão, um arrombamento, um monitoramento de ambiente sem autorização, significa que o Bruno vai continuar preso por ter matado uma pessoa que está viva? Cai na real, eleitor do Bolsonaro. Povo brasileiro, olha o que estamos vivendo hoje no Brasil. É, sem dúvidas, um dos piores momentos da história desse país. Deixa eu agradecer o superchat. Olha que coisa maneira, vou até mudar de novo aqui, só para ver isso acontecer. Não, mas o treco, aquela hora tinha feito um movimento tão bonitinho. Muito obrigado, Maria de Lourdes Gomes Pedroso. Eu vou até usar uns trecos diferentes aqui, porque tem um monte de coisa aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Olha, que coisa! Mas veja que tecnologia, pessoal. Vou trazer para vocês agora os comentários do canal do Estopa. Olha só! Que coisa mais cheia de tecnologia! O superchat da Maria de Lourdes Gomes Pedroso entra aí nas altas tecnologias, né, girando assim de uma forma bonitinha. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês que compartilham, queria agradecer a todos vocês que participam e queria agradecer a todos vocês que ajudam também o canal de uma forma ou de outra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer aqui mais uma notícia importante vindo girando. Deixa eu ver se tem outra coisa legal aqui para fazer. Tem bandas, vamos ver aqui. Então volta, olha, mais uma notícia interessante vindo aqui no cortezinho. Não, acho que o 3D, que negocinho que gira é melhor, é mais estiloso. Então, vamos ver aqui. Olha, mais uma notícia interessante vindo girando. Senado impõe derrota à Lava Jato e rejeita indicações para Conselho Nacional do Ministério Público. Então, como o Senado rejeitou indicações, pode ser que o Conselho Nacional do Ministério Público não seja mais um Conselho Nacional da Lava Jato e que os procuradores sejam, inclusive, afastados por terem desmoralizado o Ministério Público
no Brasil. Então, Lauro Nogueira e Demerval Farias Gomes Filho, ambos indicados da Força Tarefa da Lava Jato para membros do Conselho Nacional do Ministério Público, tiveram seus nomes rejeitados pelo plenário do Senado. A rejeição é considerada como uma derrota da Lava Jato, sendo o efeito direto das revelações trazidas pelo The Intercept. Deixa eu trazer aqui mais notícias. Deixa eu ver se... Major Olímpio sobre Flávio Bolsonaro. Que se dane se é filho do presidente. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Benedito José Bernal. Acabei de ver no G1. Assessores do PT ganham 120 milhões na Mega Sena. Vão fazer chacota. Né? Olha, Benedito José Bernal, eu falo que nesse momento em que tudo enquanto é diabo está grudando aí para tentar destruir o PT vai, os assessores ganham esse valor aí para matar bastante mesmo os bolsominions de raiva. Deixa eu girar aqui, bonitinho. Isso. Major Olímpio sobre Flávio Bolsonaro, que se dane se é filho do presidente. Briga na direita se intensifica. Major Olímpio, do Partido Social da Laranjada, em São Paulo, líder do PSL no Senado, disse em entrevista publicada nesta quarta-feira, 18, que o partido não é uma dinastia e que, por isso, ele defende a saída de Flávio Bolsonaro. Que se dane se é filho do presidente ou não. É muito interessante, eu também acho que se dane se o Flávio Bolsonaro é filho do presidente ou não. E o Partido Social da Laranja, ele pode melhorar um pouco sua reputação se ele começar a expulsar as pessoas. Não é isso que o Moro falava? Não é que expulse as pessoas que são denunciadas por corrupção. É que expulsem aí os corruptos do partido. Deixa eu agradecer o superchat do Fernando Marques Pinto. Léo, a classe média sempre foi classista. Nunca foi sobre corrupção. Não sabem que no passado seus parentes imigrantes da Europa tiveram privilégios para adquirir terras e comércios em detrimento de nativos e negros. Muito pior, Fernando Marques Pinto. Foram as mãos de negros que construíram as casas, os casarões, as fazendas, o patrimônio dos europeus erradicados no Brasil. Então é muito mais do que somente uma preferência por brancos, né, que receberam essas terras. É uma situação na qual as mãos dos negros e dos mestiços estavam à disposição para a construção do patrimônio desses que hoje se acham merecedores, né, porque lutaram muito, é um mérito da classe alta brasileira. Muito obrigado, Lavredi. Boa noite, Léo. Na CPMI das fake news, em 3 reuniões, a coronel presidindo não conseguia levar à frente devido a interrupções do bloco PSL para obstruir a CPMI. Se não tinha direção, com medo, culpa no cartório, né? Sim, Lavredi, olha, estamos vivendo uma situação na qual o PSL está desesperado para tentar evitar qualquer tipo de investigação. Deixa eu mostrar para vocês aqui que não é só... não é tudo enquanto é coisa que pode procurar coisa errada, fake news, lava-toga, tudo isso está deixando eles desesperados. E a matéria-prima do trabalho do PSL, do Bolsonaro, é o fake news. Gente, proibir o fake news é a mesma coisa de proibir o trigo para quem fabrica pão. Proibir o fake news é a mesma coisa de proibir o coração de um determinado produto. Olha, proibir o fake news é a mesma coisa de proibir vídeo no YouTube, né, que é o principal do PSL. Então, sem fake news não tem PSL. E eu falo isso não é porque eu sou aquela pessoa que quero acusar o PSL de fake news. Não. O PSL é desenvolvido em cima do fake news. É comunismo... O PT doou dinheiro para Cuba, todas essas coisas que a gente pensa que o fake news é só aquela coisa super pesada. Não, o fake news são coisas sutis que são trazidas aí constantemente para criarem essa impressão de que, olha, o Lulinha é um cara milionário. Isso é fake news.
O Lulinha é dono da Friboi, fake news. Esse tipo de fake news que vai mantendo o antipetismo alto e vai mantendo eles como sendo os caçadores de corruptos, obviamente é a única coisa que faz uma pessoa do PSL. Vocês conseguem me falar uma proposta econômica, política, de geração de emprego? Não há propostas no PSL. Por isso que eu falo, o trabalho do PSL, ele é somente baseado em fake news. Não há propostas entre políticos do PSL. Propostas que eu digo vamos investir, por exemplo, vamos criar empregos através do investimento no saneamento básico, porque indiretamente os empregos vão ser gerados porque o investimento no saneamento básico vai demandar produtos da construção civil, vai demandar engenheiros. Não há nenhuma proposta do PSL para geração de empregos, para a economia. Tanto o PSL como a bancada evangélica, a proposta deles é toda baseada no medo. Primeiro, eles criam medo de um comunismo, criam medo da corrupção, ou então medo de um kit gay, seja lá do que for, eles trabalham a mesma estratégia das igrejas evangélicas falsas. Eles primeiro criam o medo, ou seja, criam um satanás e depois se apresentam como a solução para esse satanás. Sem o fake news não há PSL. Então, ex-moralista Joyce agora entra com ação para barrar CPI da Lava Jato. Líder do governo Bolsonaro e eleita sob bandeira do combate à corrupção, a deputada Joyce Halsemann promete ir ao STF para tentar barrar instalação de CPI que vai investigar as ilegalidades de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol da Lava Jato. Segundo Joyce, deputados assinaram enganados o requerimento da CPI. Então, olha, pessoal, por que não uma CPI, se a ideia da CPI é procurar coisas erradas? Olha, no momento em que falaram que tanto o Davi Miranda quanto o próprio Greenwald teriam cometido crimes financeiros, nossa vida financeira está à disposição. No momento que falaram que a Manuela teria comprado, de alguma forma ou de outra, o trabalho do hacker, ela pegou e falou, meu telefone está à disposição. Então, todas as vezes que falam alguma coisa de uma pessoa da esquerda, a pessoa da esquerda se dispõe imediatamente para resolver o problema. Por que o PSL se esconde tanto? Por que o Flávio Bolsonaro luta tanto para manter o seu sigilo financeiro? Por que o PSL luta tanto para esconder as coisas? Obviamente porque eles têm culpa no cartório, né? Você lutaria para esconder sua conta bancária de um processo judicial se você não tivesse feito nada? Claro que não. Você lutaria para evitar um processo, por exemplo, de investigação? Imagine que você é responsável por um setor de uma empresa. Na hora que falam que vão fazer uma avaliação do seu setor, se você faz tudo corretamente, você tem o orgulho de falar, não, venha, avalie, eu faço questão. Porque você quer mostrar que as coisas estão certas. Se tem uma coisa que é perfeita para a Lava Jato, se a Lava Jato realmente fosse algo digno, é uma CPI, porque, olha, se a Lava Jato tivesse feito coisas corretas, seria a oportunidade da Lava Jato mostrar que fez coisas corretas, mas não. É uma luta muito grande para evitar a investigação. Por quê? Por quê? Tipo assim, vou reduzir para uma coisa muito simples, né? Imagine você que um policial chega e manda você parar o carro. E o policial fala que vai vistoriar a sua bolsa. E você entra em pânico e fala, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né, Joyce? Porque eu lembro que teve um episódio que eu estava morando em Belo Horizonte e eu não bebo. Então, tem sempre essa rincha contra os policiais, infelizmente, é uma situação que algumas pessoas se identificam como amigos dos policiais e algumas pessoas se identificam como não sendo amigos dos policiais. E na hora que um policial parou numa blitz em Belo Horizonte, os colegas que estavam comigo, que sabiam que eu não bebia, falaram bem feito. Porque era uma blitz de lei seca e todo mundo soube que o policial não ia conseguir me atuar por estar dirigindo bêbado, porque eu não bebo. Então as pessoas falaram bem feito. Então foi um prazer ser parado pelo policial que só olhou para minha cara e nem pediu para soprar o bafômetro.
E a pergunta básica que eu faço é: se você não bebeu, Joyce, por que você se nega a soprar o bafômetro? Pergunta básica. Você para numa blitz e não quer soprar o bafômetro sem ter bebido? Por quê? O Moro e o Dallagnol estão parados numa blitz e o policial fala: sopra o bafômetro. Eles vão dar carteirada, vão falar que o bafômetro é ilegal, que é prova ilícita, mas não vão soprar o bafômetro? Sendo que é muito mais fácil ficar livre de todo o problema? Não, eles não querem ser investigados porque fizeram coisa errada. Você não quer soprar o bafômetro porque você bebeu. Simples assim. Deixa eu agradecer aqui então. Muito obrigado, Lavredi. Muito obrigado, Bradoskey, que manda aqui um superchat muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria agradecer o superchat do Bradoskey. Lembrando vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Por favor, se você puder ajudar, ajude. Seja membro do meu canal, não pelo YouTube, porque o YouTube não deixa, mas pelas contas bancárias que estão anunciadas aí. Basta você fazer uma transferência de qualquer valor e você me ajuda, e ajuda muito. Porque as despesas, principalmente porque eu estou aí fazendo essa pequena reforma aí, essas despesas realmente estão me deixando numa dificuldade muito grande. Muito obrigado, então, Ulisses Tarraf, pelo superchat, pela ajuda, muito importante aí para edificação desse trabalho. E deixa eu trazer para vocês mais notícias. Deixa eu escolher aqui e colocar o negocinho para rodar. Olha, comissão aprova requerimento para PGR afastar Dallagnol. É um requerimento, pessoal. O requerimento envia documentação à PGR com as justificativas para o pleito e solicita abertura de inquérito com afastamento do procurador. Então, deixa eu trazer aqui para você um pouquinho desse texto. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal aprovou hoje requerimento do deputado Rogério Correia, PT-MG, que pede afastamento do procurador Deltan Dallagnol de suas funções. O requerimento envia documentação à PGR com as justificativas para o pleito e solicita abertura de inquérito com afastamento do procurador. Abre aspas, Dallagnol não pode chefiar órgão de combate à corrupção e, ao mesmo tempo, ser denunciado por corrupção. Fecha aspas, disse o deputado federal mineiro. É importante, pessoal, destacar nesse momento o efeito das denúncias do PT contra os procuradores da Lava Jato. Para se vingar do PT por causa das denúncias, os procuradores da Lava Jato estão sapecando denúncias contra o PT, inclusive denunciaram o irmão do ex-presidente Lula. E é importante dizer que o irmão do ex-presidente Lula, ele teve, nesse caso, a denúncia contra o irmão do ex-presidente Lula foi rejeitada pelo juiz, que falou, em outras palavras, que a denúncia apresentada pelo Ministério Público era um amontoado de merda. Essa é a tradução das palavras bonitas escritas pelo juiz. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando. Muito obrigado aqui no canal do Estopa. Mais uma vez agradeço o Bradoskey. Muito obrigado, Bradoskey, que é Brados Trey, deve ser. Muito obrigado pelo superchat. Aqui as pessoas participando. E Mario Gameplay, Dallagnol, nem Deus te quer. Não adianta nada rezar. E olha, o Dallagnol faz jejum para que o Lula seja preso, né? Jejum. E o Dallagnol faz o jejum e publica no Twitter. Sabe, Mario Gameplay, eu não acredito que o Dallagnol acredite em Deus. Eu não acredito que esses pastores falsos acreditem em Deus. Porque se você acredita, você não desrespeita. O Dallagnol é, ao meu ver, mais um oportunista da fé. Ele não acredita em Deus, mas ele faz parte de um contexto onde dizer que você acredita em Deus acaba criando ali uma certa quantidade de massa de manobra. Isso é uma coisa interessante para isso. Nirla Dias pergunta se o Louro José vai ser preso. Não, o Louro José está perdido, tá? Porque a nossa justiça, que é uma justiça... Veja bem, Nirla Dias,
Justiça brasileira não admite coisa errada. A justiça brasileira, ela trata as pessoas de uma forma isonômica, porque todos são iguais perante a lei. E de forma alguma o Luciano Hang poderia ficar impune. Luciano Hang, que trabalhou de uma forma decisiva na compra de fake news, o Luciano Hang foi praticamente condenado à falência. Ele vai pagar R$2.000 de multa, mas a condenação ela é importante, porque essa condenação, se a gente conseguisse multiplicar os processos por causa dessa condenação, obviamente a gente conseguiria mostrar para as pessoas ao redor do Brasil que não é bonito fazer o que os empresários fizeram. Eu lembro de um vídeo que rolou de uma pessoa que, porque publicou uma coisa do PT no site pessoal, o patrão mandou embora, assim, no grupo de WhatsApp. Por isso que o Bolsonaro ganhou, pessoal, por causa da tensão que existia naquele momento. Deixa eu... Provavelmente a gente deve ter tido situações de ameaças do tipo, olha, você que é eleitor do Lula, seu emprego está condicionado a você não ir votar. Pode ter certeza que deve ter acontecido isso, né? Tipo assim, olha, eu não confio que você vai votar no Bolsonaro, então se você for votar, você perde seu emprego. A gente deve ter tido isso demais nessas últimas eleições. E o RDB Palpites fala, Léo, o partido do PSL, que falava tanto sobre a corrupção, hoje tem muitos corruptos dentro do próprio partido. Como pode um negócio desse? Tem alguma explicação para isso, Léo? Tem. Claro que tem, RDB Palpites. E a explicação ela é muito simples. As pessoas não necessariamente são verdadeiras. As pessoas às vezes falam mentiras. E uma coisa que a gente sabe desde criança é que políticos mentem. E a pergunta básica é, se políticos mentem, por que as pessoas acreditavam que as pessoas do PSL estariam falando a verdade? Porque não eram políticos, eram candidatos a políticos, né? É tudo novo agora no PSL, né? São pessoas... Sabe que uma vez Sabe aquela vez que você tem vontade de chorar por vergonha alheia? Né? Na família da minha esposa tem muitos fanáticos religiosos. A família da Jennifer tem muitos fanáticos religiosos. E teve um evento em que um tio da Jennifer, fanático religioso, ele estava elogiando o Bolsonaro, elogiando o Paulo Guedes. Aí ele falou, que pessoa inteligente o Paulo Guedes, né? Assim, falando com aquela voz macia, pastor, né? Metido a ser de Deus, que fala serenamente. E aí ele falou da Joyce Halseman. Ele falou, nossa, mas a Joyce Halseman é uma pessoa maravilhosa, né? É uma pessoa tão íntegra. Pessoal, o Brasil está pagando. O Brasil merece. O Brasil merece. Principalmente porque a maioria chegou nesse ponto. O Brasil merece. E o Jairo Melo está trazendo aqui a informação. Deixa eu trazer aqui. Jairo, sim. Grupo de assessores do PT na Câmara leva prêmio de 120 milhões na Mega Sena. Sim, essa notícia é verdadeira. E essa notícia é de hoje. Então imagine você que de um lado tem todo um trabalho aí do diabo perseguindo o PT. E aí o diabo toma um monte de tapa na cara. Os assessores aí ganham aí 120 milhões e do PT ainda. Como assim, né? Como pode, sim? Estão lá sofrendo demais na liderança do PT e essa liderança o PT sendo estapeado. E aí a coisa está bem difícil. Deixa eu trazer aqui para vocês. Igaratube YouTube. Léo, como identificar uma fake news e ignorar como sendo falso? É bem complicada essa situação, Igaratube, porque, veja bem, o fake news ele não vem somente de pequenos sites. O fake news ele vem também de grandes emissoras. Por exemplo, a Rede Globo, quando ela omite um fato importante, como o Intercept,
como os protestos, ela está cometendo um fake news, ela está fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, por mais que isso não seja um fake news direto, isso é uma omissão de informação. Você finge que ninguém está protestando, você finge que a Lava Jato é uma coisa honesta, isso é uma espécie de fake news. Então é bem difícil identificar o fake news, mas o fake news escancarado, as pessoas compartilham sabendo que é fake news, tá, Igara? Então, por exemplo, a Lulinha é dono da Oi e dono da Friboi. É um fake news escancarado. Como que você vai identificar que isso é fake news? É uma coisa bem difícil, principalmente se todo mundo estiver falando. Você pode ir pesquisando e buscar essa informação de uma forma mais concreta. Por exemplo, quem são os donos verdadeiros da Oi? O que eu penso é o seguinte, tem coisas muito absurdas que não tem como você acreditar. E hoje, até hoje, as pessoas acreditam nisso. Mas por que o Lulinha é milionário? Mas quem te falou que o Lulinha é milionário? Não, o Lulinha é dono da Oi, dono da Friboi. Até hoje tem pessoas que acreditam nisso. Encontrei com um colega de escola e eu falei com ele que a Dilma não é uma pessoa milionária. A Dilma é uma pessoa que, ela tem um imóvel dela, tem uma vida classe média normal. E ainda comentei com esse colega meu, eu falei, olha, pode ser que a Dilma não tenha a vida de um médico de Ponte Nova. Eu tô aqui em Ponte Nova, vocês imaginam que a Dilma é milionária, né, igual um Serra, um Fernando Henrique, mas a Dilma deve ter a mesma vida, né, o mesmo nível de vida de um médico aqui de Ponte Nova. Eles ficaram abismados quando eu falei isso. Porque realmente a ideia que se tem é que o político é milionário, que o Lulinha é dono da Friboi, e aí vai. Mas como que você faz para identificar um fake news? Quando a coisa é muito absurda. Por exemplo, aparece uma Ferrari de ouro e as pessoas falam que é do Lulinha. Quem está falando? É o MBL, são sites bizarros. Quando é uma coisa muito bizarra, procura nos sites convencionais. Porque, por exemplo, a Globo. O fake news da Globo é a omissão do assunto principal. Porque quando você liga o Jornal Nacional, a tendência é que você veja no Jornal Nacional, não é a tendência real, mas quando você liga o Jornal Nacional, a ideia é que você veja os assuntos mais importantes. O Jornal Nacional, quando ele esconde os assuntos importantes para favorecer seus interesses, ele está cometendo uma fake news que é a omissão. Por exemplo, vamos imaginar que o Bolsonaro prendeu o dinheiro dos brasileiros na poupança. E eu trago no jornal mais importante do país, em termos de audiência, a notícia de que nasceu mais um bichinho no zoológico de Belo Horizonte. Eu estou omitindo uma informação de interesse público, lembre? Comunicação social, interesse público. Se eu estou omitindo uma informação de interesse público, eu estou cometendo uma fake news. Essa é a fake news mais comum da imprensa convencional. Mas a imprensa convencional não vai publicar uma coisa do tipo Lulinha, dono da Friboi. Então o que você pode fazer? Quando é uma coisa muito absurda, procure a imprensa convencional. Que aí você vai perceber que o fake news ele não se sustenta desse tipo de fake news na imprensa convencional. Vai ficar no MBL, vem pra rua, né? E o antigo Revoltados Online era muito especialista nisso. Mas quando é uma fake news sutil, fica muito mais difícil, claro. Mas eu volto a dizer, qualquer fake news direta, ou seja, notícia mentirosa, procure na imprensa convencional, na imprensa que tem nome, que uma pessoa pode ser processada e presa. Por exemplo, na Globo, a Globo pode ser processada se ela falar que o Lulinha é dono da Friboi. Agora, quando for uma fake news de omissão, ou seja, a Globo deveria falar o assunto mais importante do dia, mas ela fala uma estupidez, aí é uma coisa mais complexa, porque você precisa saber qual que é o assunto mais importante. E o grande problema é que a Rede Globo tem o poder de definir qual seria o assunto mais importante. Mas imagine que a Rede Globo está criando uma visão da reforma da Previdência que só contempla a visão dos liberais. Ela não traz a visão, por exemplo, das pessoas que não acreditam no liberalismo. Então, ela está criando uma fake news por omissão. Por quê? Lembramos que news é notícias. E uma emissora de TV, ela tem um compromisso, o jornalismo tem um compromisso com o interesse público. Se você não leva ao público toda a informação necessária para o público criar a sua convicção, você está distorcendo o interesse público, você está cometendo uma fake news. Olha, o mais importante de hoje é que nasceu um filhote de zebra lá
lá dentro de Belo Horizonte, mas você fala isso no mesmo dia em que o Brasil vendeu mais poços de petróleo da Petrobras, você está omitindo informação importante, então é fake news. Deixa eu agradecer, muito obrigado aqui, Lavredi. Parabéns, Léo, seguindo seus ensinamentos, consegui mostrar a um bolsominion lucro líquido da ECT de 261 milhões e não prejuízo relatado, balanço de 2018. Olha, muito obrigado, Lavredi. Sabe que uma coisa que eu gostaria de fazer hoje é colocar para vocês uma das primeiras lives que eu fiz nesse canal. Se eu conseguir, eu vou colocar para vocês no lugar da reprise. Sabe por quê, Lavredi? A live foi sobre privatizações, né? E essa live sobre privatizações, ela é uma live que eu tenho um carinho especial, porque ela fala exatamente dos Correios. Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui nos vídeos, e eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. E eu queria pedir, se fosse possível, né, quem puder ajudar meu trabalho, tem aí as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu colocar aqui também alguns comentários do lado de cá. Eu estou tentando achar aqui, se possível. Se eu conseguir achar, eu vou esperar baixar. Vai só um segundinho. E Eliane Márcia, Léo, a incoerência deles é bizarra. Você lembra quando eles faziam uma crítica ferrenha contra Dilma, falando que ela não tinha os direitos para se aposentar, e ao mesmo tempo falam que a Dilma é milionária? Exatamente, as pessoas não conseguem perceber que eles entram nessas contradições estranhas, né? Eles falam que a Dilma é milionária de um lado, e outro lado, deixa eu colocar aqui, privatizações, para ver se eu consigo achar o vídeo que eu estou falando com vocês. E por outro lado, eles falam isso, né? Muito estranho. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro quer, temos... Ah, consegui achar. Então, pessoal, nessa reprise eu vou tentar colocar para vocês, vou ver se consigo baixar e colocar aqui. É interessante que é o seguinte, se esse vídeo... parece que vai baixar sim, vai dar certo sim. Eu vou colocar para vocês uma reprise que fala sobre privatizações e fala sobre Correios. É muito importante que vocês assistam essa reprise, porque nessa reprise eu falo sobre a questão de que será que realmente faz sentido a ideia de privatizar para melhorar, né? E eu mostro que não, os Correios são os melhores no Brasil e as privatizadas não são as melhores no Brasil. Eu conto sobre uma história de uma experiência que eu tive. E essa live também, ela é interessante, que vocês vão ver como que começou esse programa Léo Stoppa ao vivo. O programa, ele começou, né, tinha a participação do Gotardo, um dos primeiros participantes do programa. Então, depois do Gotardo tivemos o Delgado agora, que eu precisava pedir o Delgado uma dica para tirar o Izaroi da Luiz, o Delgado não aparece. Mas, pô, Delgado, será que com toda essa rincha, porque nós descobrimos o seu caso lá de ter da esposa ter fugido com os médicos cubanos, né? Mas deixa eu trazer para vocês então agora, pessoal, a live sobre privatização para desmistificar ideias aí de alienados. Compartilhem e eu volto mais tarde com o programa Léo ao Quadrado. Valeu! Para falar sobre privatização, eu trouxe Tesouro. Tem que privatizar tudo. O Tesouro fala tem que privatizar tudo. Eu já introduzi para vocês. Esse é o ponto de vista de quem sofre de uma doença chamada Síndrome de Dona Florinda, que é aquela pessoa que não tem patrimônio, aquela pessoa que é pobre, mas tem certeza que pertence à direita. Nesse momento eu pergunto para Dona Florinda e para o Kiko, para o Tesouro, quando for privatizar, você vai ter condição de comprar para você? É mais ou menos assim, você é uma pessoa que está comprando